o experimento de Rosenhan, menos a experiência que abalou a psiquiatria. Imagine acordar em um hospital psiquiátrico. Mas não porque você perdeu a noção da realidade, e sim porque decidiu provar algo para o mundo. Algo perturbador, arriscado e que colocaria em xeque toda a credibilidade da psiquiatria moderna. Essa é a história de um dos experimentos mais controversos do século XX, o experimento de Rosenhan, realizado em 1973. Tudo começa com um homem, David Rosenhan, psicólogo, jurista e professor da Universidade de Stanford, inquieto, crítico e determinado. Rosenhan desconfiava profundamente da forma como os hospitais psiquiátricos diagnosticavam e tratavam seus pacientes. Para ele, havia algo errado, algo muito errado. A pergunta que martelava sua mente era simples, mas explosiva. Será que os psiquiatras conseguem realmente diferenciar um doente mental de uma pessoa saudável? E assim nasceu um dos estudos mais audaciosos já realizados. A primeira fase, os pseudopacientes. Rosenhan recrutou 8 pessoas completamente normais, profissionais de diversas áreas, psicólogos, estudantes, um pediatra, um pintor, uma dona de casa, todos sem qualquer histórico de doenças mentais. A missão era clara: entrar em hospitais psiquiátricos e ver o que acontecia lá dentro. Antes da internação, eles combinaram um único sintoma falso: ouvir vozes vagas, que diziam palavras como vazio, oco, trovão, nada mais. Esse pequeno detalhe foi suficiente para que todos os 8 voluntários fossem diagnosticados com esquizofrenia. Sim, todos. E uma vez lá dentro, o experimento realmente começou. Dentro dos hospitais, o inferno invisível, a partir do momento em que eram internados, todos os pseudopacientes paravam completamente com a simulação. Agiam normalmente, falavam normalmente, relatavam que as vozes haviam parado. Mas não importava. Eles haviam sido rotulados, e isso mudava tudo. O que aconteceu a seguir é quase cinematográfico, ou assustador. Dentro das instituições, eles se depararam com falta de interação humana. Médicos quase nunca conversavam com pacientes. Às vezes, passavam rápido pelos corredores como se não enxergassem ninguém. Ambientes frios e desumanizados, portas trancadas, salas superlotadas, pessoas sedadas e esquecidas. Diagnósticos enressados, mesmo quando agiam de forma totalmente normal. Os pseudopacientes eram interpretados através da lente da esquizofrenia. Se anotavam algo, comportamento obsessivo. Se ficavam quietos, sintomas depressivos. Se tentavam sair, fuga típica de esquizofrênicos. A mensagem era clara: uma vez rotulado, sempre rotulado. Mas talvez a descoberta mais chocante tenha vindo dos próprios pacientes reais. Muitos deles, ao observar os pseudopacientes, diziam frases como: "Você não é louco. Você é jornalista. Você veio aqui investigar algo." Foram os pacientes, não os médicos, que perceberam a verdade. A demora para a liberação, apesar de se comportarem normalmente, os pseudopacientes ficaram internados por dias, semanas, até meses. O tempo médio, 19 dias. Um deles ficou 52 dias, preso dentro de um hospital psiquiátrico sem precisar estar ali. No momento da alta, nenhum deles foi considerado curado. Todos foram simplesmente rotulados como esquizofrenia em remissão. Um diagnóstico que carregariam pelo resto da vida. A segunda fase, o desafio. Após publicar os resultados preliminares, um hospital psiquiátrico famoso, irritado e seguro desse, desafiou Rosenhan. "Envie pseudopacientes para cá, vamos identificá-los." Rosenhan aceitou. Nas semanas seguintes, o hospital analisou dezenas de internações e afirmou que mais de 40 pacientes eram impostores enviados por Rosenhan. Acontece que Rosenhan não enviou ninguém, nenhuma única pessoa. Todos os supostos falsos pacientes eram reais e buscavam ajuda verdadeira. Esse momento expôs a fragilidade das avaliações psiquiátricas. Primeiro, eles não perceberam pessoas saudáveis. Depois, identificaram como saudáveis pessoas que estavam realmente doentes. O impacto. A psiquiatria nunca mais foi a mesma. A publicação do experimento, chamada
On Be Insane, in Insane Places, caiu como uma bomba. Hospitais foram obrigados a rever seus métodos. Profissionais contestaram diagnósticos e o debate público explodiu. Por um lado, o estudo foi celebrado como um alerta contra tratamentos desumanos e diagnósticos equivocados. Por outro, muitos especialistas criticaram a metodologia, alegando que Rosenhan havia exagerado e colocado vidas em risco. Mas independentemente das críticas, uma coisa é certa: o experimento de Rosenhan abalou a psiquiatria para sempre. Levantou questões profundas sobre como enxergamos a loucura, como tratamos pessoas vulneráveis e como um simples rótulo pode transformar completamente a forma como alguém é visto pelo mundo. Quem é o louco? O que esse experimento revela não é apenas sobre hospitais, diagnósticos ou médicos. É sobre nós. Sobre como julgamos sem olhar, sobre como acreditamos em rótulos sem questionar, sobre como o simples ato de interpretar alguém através de uma palavra, louco, instável, perigoso, muda tudo. No fim, o experimento de Rosenhan nos deixa uma pergunta inquietante. Nos lugares que chamamos de loucos, quem realmente estava perdendo a razão?